Piotr, antes de te ouvir, deixa eu só pedir para a nossa produção exibir a capa desta semana da Oeste, porque cantamos a bola na última sexta-feira com a publicação Podres Poderes. Hoje, a nossa manchete, nosso destaque era o escândalo do Banco Master chega ao Palácio do Planalto, chega ao gabinete do presidente Lula. E essa reportagem, na verdade, são vários artigos, né, que falam do Legislativo. Você ficou com a missão do Executivo. Sim. E também tem o Judiciário, tudo isso amarrado pelo Augusto Nunes, que foi nosso diretor interino na semana passada, amarrou todos esses artigos, inclusive nós estamos disponibilizando esse artigo, inclusive para quem não é assinante da Oeste, uma possibilidade para você degustar um dos artigos da nossa revista digital, esse que está na tela, Os Poderes Apodrecem na Praça. Começou outro grande faroeste à brasileira, da nossa edição 306, escrito pelo Augusto Nunes. Está aí, então, artigo liberado para não assinantes da revista Oeste. E deixa eu aproveitar que tem um outro artigo, aliás, uma entrevista com o grande jurista Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que foi realizada pela Branca Nunes, nossa diretora de redação. Também essa entrevista nós liberamos para não assinantes, então você que está acompanhando o Oeste Sem Filtro tem essa oportunidade de visitar esses dois artigos que são exclusivos, né, para quem assina e prestigia o nosso jornalismo independente. Eu tenho certeza, depois de você visitar esses artigos, você também vai querer se tornar nosso assinante. Entre em contato, aqui eu tenho esse QR Code que aparece no cantinho da tela durante todo o nosso programa para mais informações. Mas diga lá, Piotr, que eu não queria perder o fio da meada para mostrar essa capa. Só me permita fazer uma menção ao Dr. Manuel Gonçalves, cujo currículo dispensa apresentações, mas ele foi naquele evento, convidado no evento do Gilmar Palusa, lá foi aplaudido de pé, mas parece que os ministros do Supremo que estavam convidados não permaneceram na sala, mas foi aplaudido de pé ao defender a Constituição e explicar todos os abusos que estavam acontecendo no Supremo naquele momento. Só uma referência aqui, a entrevista está imperdível também. Se defendeu a Constituição, não tem como os ministros ficarem na sala. Gilmar Mendes, há pouco tempo, numa entrevista, disse que os eventos que ele promove não são patrocinados. Só o Vorcaro patrocinou 5. Portanto, Gilmar Mendes está no meio disso também. E outra, tem aqueles jantares posteriores, é sempre um banco que está pagando também. De onde saiu o jantar? Hospedagem. Eu vou só bem rapidamente sobre esse assunto, Paula. Você leu há pouco, a Polícia Federal tinha marcado para essa semana e os dois empresários aceitaram responder aos questionamentos, mas as defesas dos demais investigados dizem que ainda não houve acesso às provas colhidas pela Polícia Federal, o que impossibilitaria o exercício da ampla defesa. Voltamos a ter agora a alegação de ampla defesa? Agora vale, porque isso não era um problema até outro dia. Aliás, no julgamento recente lá do dia 8, ou da trama golpista, como você queira, naquele julgamento, os advogados do presidente Bolsonaro disseram claramente que receberam ali, era o data dumping, né? Aquele monte de informação 3, 4 dias antes que a Polícia Federal não tinha liberado, não foi levado em conta. Ou seja, a ampla defesa foi maculada ali, foi afrontada, foi atropelada. Não, o julgamento seguiu, inclusive, com a condenação. Agora não. Agora os advogados não vão responder porque não tiveram acesso. Posso dizer, do ponto de vista técnico e teórico aqui, sim, se não tem direito, não tiveram acesso, tem o direito de ter acesso para depois, obviamente, poder exercer a sua defesa. A pergunta é por que lá atrás não se permitiu? Aliás, dizem que tem uma fila no gabinete do ministro Toffoli, tem tanto investigado e tudo está sob sigilo, os advogados não sabem o que fazer, porque não tem como atuar sem saber do que se trata. E tem uma fila de advogados na porta do gabinete do Toffoli para conseguir acesso. Eu inclusive, fico em dúvida se ele não deveria colocar prioridade para familiares, né, nessa fila. Quem sabe não ajuda. Marcília, esse adiamento pode, de alguma forma, ajudar o ministro Dias Toffoli, porque aí adia um pouco também essa decisão que ele vai ter, né, de repente, mandar esse caso para a primeira instância, e aí a pressão diminui um pouco, o caso arrefece, e aí ele vai ganhando um pouco mais de tempo? Pode ser uma estratégia, né, não só do Toffoli, mas eu acho que do STF. O STF está envolvido nessa questão. O Toffoli vai mandar isso para a primeira instância quando não tiver outro jeito, e quando tiver mais ou menos um norte de controle, até sobre a primeira instância. Não vamos também aqui ser ingênuos que simplesmente isso vai para a primeira instância e acabou. Até porque isso já veio da primeira instância, eles sabem para onde vai voltar.
teve já tanto que o Vorcaro foi solto por uma desembargadora da Justiça Federal. Então, quando voltar para... Reage em todas as instâncias. Hein? Todas as instâncias, exatamente. Inclusive, ela depois, salvo engano, essa desembargadora deu a soltura do Vorcaro depois de 4 pedidos. Né? Foram 4 pedidos, no quarto ela falou assim, quer saber? Acho que tem razão, né? Foi vencida pela insistência. Então, quando voltar para a primeira instância, eles mais ou menos sabem qual vai ser o destino. E creio que está havendo dentro do STF uma preparação para isso, porque é insustentável que esse caso permaneça com o Toffoli. O Toffoli vai derrubar o STF junto com a proteção que ele tem feito ao Banco Master.